Era uma sexta-feira de verão, 8 anos atrás, quando fui com mais 3 colegas fazer uma gravação no Parque Ecológico da Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. Na época, eu estava fazendo um pós-graduação em cinema e queria pegar prática em filmagem, então sempre propunha tomadas externas para os trabalhos do curso. Naquela manhã, faríamos algumas cenas de um curta-metragem. O roteiro contava a história de um travesti que caminhava pela rua na volta de uma balada, quando é abordado por 2 homens em um carro. Eles a ofenderam e depois disso aceleraram, fazendo os pneus do carro cantar. No final do curta, socam-se contra um caminhão. Apesar da trama mórbida, o filme era bem humorado, com uma mensagem de tolerância no final. Filmamos a sequência do carro na rua em frente ao parque, que fica ao lado do crematório da Vila Alpina. Eu conduzi a câmera e decidi dar um close frontal em um caminhão de mudanças, que estava estacionado por lá. Minha ideia era inserir a imagem na montagem final, e assim simular o acidente. Gravei, seguimos o roteiro de tomadas e encerramos o trabalho. Era um dia lindo, ensolarado e cheio de luz. Na hora, não percebi absolutamente nada de estranho. À tarde, quando cheguei à faculdade para trabalhar nas imagens, abri o material na ilha de edição e comecei a avaliar o que havíamos feito. Assim que o close do caminhão apareceu na tela, vi que havia registrado, com nitidez, um espírito. Era um homem jovem de cabelos curtos e encaracolados, que olhava diretamente para a câmera. Tinha os olhos vermelhos e deu a impressão de me fitar fixamente, numa expressão de ódio puro. Eu gelei na hora. Chamei outros colegas que estavam na sala e mostrei o take do fantasma. Todos puderam ver a figura do homem dentro do caminhão. O trabalho encerrou e nunca mais vi sua imagem em outro lugar. Acredito ter filmado um espírito, que havia abandonado recentemente o corpo do seu dono, mas ainda estava preso no plano terrestre. Deveria haver muitos assim ali perto, pela proximidade do crematório. Sem poder sair, encheu-se de raiva e por isso me olhava daquele jeito. Esse conto foi enviado por Vivian Cardoso, 40 anos. Ela é professora de arte e mora em São Paulo. Essa não foi a única experiência espiritual de sua vida. Relato 2. A amiga afogada foi até a minha cama. Minha família era muito rígida e quando eu era adolescente, por mais que quisesse, raramente me divertia. Meus pais não me deixavam fazer quase nada. Aos 17, decidi ir em uma festa que acontecia em uma das ilhas de Belém do Pará, onde cresci. Era uma celebração popular que ocorria todos os anos e reunia tanto o pessoal da área urbana quanto os ribeirinhos das ilhas que pipocavam pelo rio Guamá, nosso braço do Amazonas. Todos os meus amigos estariam lá. Comprei o ingresso e, sabendo que não teria permissão para sair de casa, planejei uma saída escondida. Minha mãe descobriu meu plano e proibiu qualquer movimentação. Arrasada, chamei minha melhor amiga e ofereci o ingresso que tinha. Ao menos ela se divertiria no meu lugar, pensei. Para garantir que não tivesse dificuldade em chegar, dei também o valor da balsa que atravessava o rio até a ilha. Naquela noite, lotada de pessoas animadas para chegar à festa, a embarcação virou. Minha amiga, sentada com o ingresso que eu havia lhe dado, caiu na água e se afogou. O acidente chocou a região e minha família ficou muito aliviada. Estavam convencidos de que a rigidez da minha mãe havia salvado a minha vida, mas eu só pensava na minha amiga. Ia para a cama todos os dias chorando muito. A mãe dela me responsabilizava pela morte, e eu também. Uma semana depois do desastre, no meio da noite, acordei com um barulho estranho no chão de madeira, como estalos. O piso do meu quarto parecia estar se abrindo. Em seguida, senti algo ou alguém deitar ao meu lado da cama. O que quer que fosse, era real, pois senti o frio na pele do braço assim que aquilo encostou em mim. Era como o contato de outra pele, mais gelada e muito pegajosa. De repente, meu quarto foi invadido por um cheiro pútrido fortíssimo. Eu estava com muito medo e não tinha coragem de abrir os olhos. Mesmo sem olhar para o lado,
Tive certeza de que era o espírito de minha amiga afogada. Sabia que ela não iria me fazer mal, mas também não queria que ela ficasse ali. Comecei a rezar com muita concentração, sem me mexer nem fazer nenhum som. Os olhos continuavam apertados, fechadíssimos. Depois de um tempo, ela desapareceu. Não sei explicar como foi embora, mas não estava mais lá. Na época, a culpa tinha tomado conta da minha vida e eu me sentia muito mal. Hoje interpreto que ela provavelmente foi até o meu quarto para me dizer que estava tudo bem e que não era responsável pela sua morte. Nunca mais tive nenhum contato com espíritos, mas até hoje eu não consigo falar o nome dessa minha amiga, nem pensar muito nela com medo de que ela apareça novamente. Relato enviado por Renata Passos, tem 64 anos, é costureira e só teve esse contato com espíritos em sua vida. Relato 3. Vivi uma noite de medo e paralisia. Eu tinha 19 anos e estava vivendo uma semana difícil. Meu namorado de 1 ano e meio havia acabado e eu tinha dificuldade em aceitar o fato. Me sentia confuso. Como sabia lançar runas, pedras com inscrições antigas, usada para obter respostas, mais ou menos como ocorre no tarô. Passei o dia lançando-as. Fazia as perguntas e obtinha respostas, mas, inconformado com o que elas me diziam, eu voltava a questionar. Quando fui dormir, estava completamente agitado. Passei a ter pesadelos logo que adormeci, com meu melhor amigo e minha família, e os sonhos terminavam de formas horríveis. No meio da noite, despertei. Me sentia mal, e quando tentei me mexer, vi que não conseguia mover os músculos do meu corpo. Olhei para a porta do meu quarto e vi uma figura. Um homem talvez, muito alto e encapuzado. Eu não podia ver seu rosto nem distinguir detalhes de sua roupa, mas sentia claramente que estava me encarando. Fiquei com muito medo e, para piorar, seguia sem poder me mexer. Devo ter adormecido de novo e voltei a sonhar. Mas isso só durou um tempo, até que acordei e mais uma vez constatei que estava paralisado. Agora, porém, a figura que estava sentada na minha cama. Tentei me levantar usando toda a força do meu corpo, mas senti uma energia pesada me segurar. Continuei fazendo força e mentalizando o movimento de sair da cama, para longe daquele ser. Senti apenas uma energia muito ruim. De repente, senti uma dor intensa, como um cãibra extremamente forte. Então meu corpo pulou da cama e caiu sobre a mesinha do computador, a 1,5 metro de distância. Depois dessa noite, fiz pesquisas para entender o que havia ocorrido. Descobri pela internet que existem lendas sobre pessoas que são seguradas por um fantasma. Também aprendi que no xamanismo existe um termo chamado peia espiritual, usado para definir o fato de um humano ter uma bronca com algum deus. Eu acredito ter uma conexão espiritual com Odin, para que as runas são uma invocação direta. Minha teoria para essa noite é que o espiritual negativo começou quando eu falei em lidar com as minhas aflições. Eu levei uma bronca. Relato de Bruno Passos, tem 26 anos, é fotógrafo e adepto do xamanismo. Ele acredita que, nesse dia, foi punido por não levar as forças espirituais a sério. Relato 4. Segurei na mão de uma menina fantasma. Moro com uma amiga e nossos 2 gatos. Há alguns meses, recebemos a visita de outra amiga do nosso grupo, que ficou hospedada em nossa casa. Nessa noite, invertemos o arranjo habitual. A visita ficou no quarto da minha colega de apartamento e ela veio dormir no meu, em um colchão que colocamos no chão. Como de costume, deixei a porta do quarto entreaberta, para que os gatos pudessem circular. Eles gostavam de perambular pelos cômodos à noite e às vezes até brincam enquanto a gente dorme. Por isso, não achei estranho quando no meio da madrugada senti algo pesar sobre meus pés. Imaginei que fosse um dos bichinhos e segui dormindo despreocupada. Mas de repente, minha amiga chamou meu nome. Ela estava deitada no colchão e com uma voz sonolenta disse que havia uma garotinha na minha cama, chorando muito alto. Pediu que eu parasse de fazer a criança chorar, porque isso estava atrapalhando o sono dela. Naquele momento, abri os olhos e mirei na direção dos meus pés.
Realmente havia uma menina de uns 7 anos de idade sentada ali. Ela era branca, tinha os cabelos pretos e chorava muito. Entendi que eu estava no meio de um sonho. Ainda sonhando, levantei da cama, peguei a garota pela mão e a fui levando em direção à porta da sala. Pedia que ela parasse de chorar e que fosse embora da minha casa. Não estava nem um pouco assustada, pois tinha plena certeza de estar dormindo, entregue ao roteiro do meu inconsciente. Mas, chegando à sala, me deparei com um espelho enorme que temos no ambiente e vi o meu reflexo. Foi aí que percebi que estava acordada. Do meu lado, a menina continuava chorando e segurando minha mão, mas o reflexo dela não aparecia no espelho. Eu gritei alto, soltei o braço dela e saí correndo para o quarto. Lá, tentei me convencer de que, apesar da nitidez e da sensação de consciência plena, tudo havia sido um sonho. Mas estava desperta demais para acreditar. Era real. Chamei minha amiga e contei o que havia ocorrido. Ela acordou meio sem vontade e tentou me acalmar. Quando perguntei se também havia visto a criança no pé da minha cama, ela me disse que sim. Não tivemos coragem de ir até a sala para ver se ela continuava chorando lá. Minha amiga voltou a dormir, mas eu estava em frangalhos. Saímos do quarto só quando o dia clareou, e naquela hora não vimos nenhuma criança em nossa casa. A pior parte, para mim, é saber que minha amiga também viu a garotinha fantasma. Isso me deixa sem espaço para duvidar dos meus olhos. Lá em casa, sou a única a dar importância para o episódio de hoje. Mas não posso evitar. Segurar naquela mãozinha me deu muito medo e ainda me dá. Relato enviado por Flávia dos Santos, tem 22 anos e é estudante. Ela não viu mais a criança em casa, mas ainda tem medo de que ela volte. Calendário assustador. Olá, o meu nome é Joana e o relato que vos conto ocorreu comigo em 2006, quando meu sobrinho tinha apenas 3 anos de idade e o meu irmão, pai do garotinho, apesar de casado, ainda vivia na casa de nossos pais, que fica em Brasília, em uma área suburbana. Era o primeiro ano escolar do meu sobrinho e, como todos nós nos dividíamos nos cuidados com ele, o meu pai foi até a papelaria comprar o seu material escolar. Essa papelaria ficava na cidade satélite mais próxima de casa, que era como se fosse um bairro aqui em Brasília. Nessa satélite só havia uma papelaria aberta, e esta era muito desorganizada, mal iluminada e tinha um clima estranho. Lembro-me uma vez que uma colega de escola relatou ter passado mal ao entrar na papelaria, que sentiu um clima pesado e teve uma queda de pressão, precisando ser conduzida para fora por um outro cliente. Mas, como era a única papelaria por ali, não tínhamos outra opção. Ficávamos obrigados a comprar lá. O meu pai comprou os materiais escolares do meu sobrinho e, como brinde, os funcionários da papelaria ofereceram vários daqueles calendários pequenos, com uma imagem na frente e um mini resumo dos meses na parte de trás. Esses calendários pequenos feitos para levar em carteira. Eles deram isso, pois era comum dar esse tipo de calendário de brinde para os clientes. Quando meu pai chegou em casa com a sacola de materiais, já era hora do almoço e estávamos todos reunidos na mesa da cozinha. Eu, minha mãe, meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho. O meu pai deixou os materiais em outro cômodo da casa e levou para a cozinha apenas os pequenos calendários dados como brinde. Eram de variadas estampas. Alguns tinham paisagens bonitas, outros animais fofinhos, mas um deles tinha a foto de um bebê vestido com roupa de acadêmico. Este bebê usava óculos de grau para parecer que era um estudante e ele estava sentado em uma mesa com uma pilha de livros. No mesmo instante em que meu sobrinho de 3 anos bateu os olhos neste calendário com a estampa do bebê, o garoto simplesmente entrou em pânico. Ele começou a chorar instantaneamente e a gritar, a querer sair da cozinha a todo custo. Tivemos que tirá-lo de lá para tentar acalmá-lo na sala. Falamos com ele para tentar descobrir o motivo do choro e do desespero, pois não tínhamos entendido nada. Quando ele se acalmou um pouco, ele falou que tinha chorado por causa do bebê feio.
Perguntamos que bebê feio era esse e ele só repetia que era o bebê feio. Eu me lembrei dos calendários deixados sobre a mesa da cozinha e decidi mostrar para ele para saber se era este o motivo do pânico. Ficamos surpresos com a reação dele ao ver o calendário com a estampa do bebê estudante. Pegamos o calendário e explicamos para ele que não precisava ter medo, que era só um bebê. Porém, ele continuou chorando por alguns minutos, dizendo que era um bebê feio. Passadas algumas horas deste acontecido, a minha mãe estava andando normalmente dentro de casa e passou perto de onde estava o tal calendário do bebê estudante. Ela sentiu que estava sendo observada por alguma coisa e, neste momento, ela olhou rapidamente para o calendário e disse que viu um monstro horroroso ali naquele objeto. Assustada, ela virou a cabeça totalmente para olhar melhor a estampa de frente, porém, ao olhar com mais atenção, ela viu apenas o bebê mesmo. Depois, a minha mãe se juntou a nós e nos disse que também tinha sentido algo estranho ao passar perto daquele calendário do bebê e que, visto de relance, parecia ter um monstro pintado nele. Uma vez que o nosso sobrinho já tinha reagido mal ao calendário, todos nós acreditamos na palavra de minha mãe e todos concordamos que havia alguma coisa errada com aquele calendário. Então, a minha mãe propôs queimar aquela estampa para acabar de vez com a confusão. E assim foi feito. O tal calendário foi queimado por volta das 2 horas da tarde. Mais tarde, naquele mesmo dia, por volta das 7 horas da noite, a minha cunhada se encaminhou para a área dos quartos, que ficavam todos em um corredor da casa, para dar banho no meu sobrinho. No entanto, quando o garoto entrou no corredor, começou a gritar, dizendo que tinha um monstro em frente à porta do quarto da vovó. Já estávamos todos assustados e estressados com essa história toda. Foi então que eu decidi fazer uma oração pedindo a Deus para nos livrar de qualquer mal que tivesse entrado em nossa casa por meio daquele calendário. Então, depois do banho, eu peguei o garoto pela mão e o levei até o corredor para mostrar que estava tudo bem e ele disse assim: "Agora o monstro foi embora." Suspeitamos que os donos da papelaria mexessem com magia negra ou então que tivessem carregado os calendários com uma energia muito negativa ou de inveja. Só não entendemos por que apenas aquele calendário do bebê apresentou esse problema. Meses e anos depois, aconteceram outros fenômenos inexplicáveis nessa mesma casa, mas eu pretendo contar em uma outra oportunidade. Hoje, sou casada e não moro mais na casa dos meus pais, porém, sempre que voltamos lá, sentimos coisas estranhas em alguns cômodos da casa. Debaixo da árvore. Olá, este é o meu primeiro relato e desde já deixo claro que estarei escrevendo verdades, pois aconteceram comigo. Eu vivi tudo isso. Fazem mais de 10 anos e muitos outros fatos aconteceram na casa de minha avó, no interior do Rio Grande do Norte. Na época, eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. Hoje tenho 22, mas ainda me lembro com certa nitidez as coisas que aconteceram naquele episódio. Era noite e já era hora de dormir naquelas bandas, por volta das 9 horas da noite. No dia, eu me recusava a escovar os dentes para dormir. Lembro que minha avó me falou sobre a caipora e disse que se eu não fosse escovar os dentes logo, ela, a caipora, não iria me deixar mais. Claro que ela falou isso para me incentivar a escovar os dentes, mas o que aconteceu foi realmente assustador. Eu fui escovar os dentes, mas pedi à minha avó que me acompanhasse. Naquela época, o banheiro era fora de casa e, além disso, não tinha pia, e eu deveria fazer a minha higiene bucal na lavanderia de pedra, que ficava do lado de fora da casa, mais para o centro do quintal, que, por sinal, era imenso e que ficava debaixo de uma gravioleira. A árvore era alta e larga, e a lavanderia ficava quase invisível devido à escuridão do lugar.
Não haviam muitos postes de iluminação no lugar naquela época. Então, fomos minha avó e eu me lembro que estava muito ansioso, e a minha avó continuava a falar da caipora. Ela queria que eu terminasse logo a escovação. Eu me lembro que ela insistiu tanto para eu terminar, e logo que eu acabei, eu a desafiei, dizendo que eu não acreditava naquilo. E de repente, assim que eu calei a minha boca, se abateu sobre nós uma forte ventania que balançou a árvore de graviola. Era muito forte, como se muitos alguéns, estivessem trepados nela e balançassem com muita força ao mesmo tempo. A árvore chacoalhou e enquanto ela tremia, muita terra caía sobre mim, como se caísse de dentro da folhagem da árvore. Eu corri e acho que a minha avó correu também. De longe, eu vi que a árvore ainda balançava, agora com menos força, mas as demais plantas do quintal permaneciam paradas. Eu não sei ao certo o que foi aquilo, nem o que balançou a árvore. Mas eu estou certo de que não foi o vento, visto o tamanho da árvore, até porque literalmente choveu terra embaixo dela. Mas, sem dúvida, foi uma das situações mais intrigantes que eu vivenciei. Risada da bruxa. Olá, o meu nome é Andréia. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. Um abraço para a galera de Joinville. Este é um relato simples que aconteceu quando eu tinha uns 10 ou 11 anos de idade e voltava da escola com uma amiga. No caminho, passávamos na frente de uma árvore grande, antiga, não muito alta, mas tinha muitas folhas e fechava bastante o ambiente ao redor. Por isso, a calçada em que ela ficava era bem escura e fria. A minha amiga sempre implicou com aquela árvore, sempre dizia sentir algo estranho, algo sobrenatural quando passava por ali. Ela tinha medo de passar lá. Eu sempre pensei que fosse exagero dela. Eu sentia uma aura muito mágica e atraente no lugar. Era frio e sombrio de uma forma agradável, do tipo que amantes do sobrenatural adoram. E eu, com 10 anos, já era uma pessoa que admirava o sobrenatural, embora morresse de medo com qualquer terrorzinho barato. Com o tempo, começamos a ver a árvore com olhos de investigação. Todos os dias, na ida e na volta da escola, nós parávamos uns minutos para analisar a árvore, que fazia uma sombra fria. A diferença de temperatura da rua para a calçada que a árvore cobria era notável. Eu chegava a sentir calafrios embaixo dela. Dentre essas passadas na árvore, nas idas e nas voltas da escola, a minha amiga começou a dizer que ouvia uma risadinha muito esquisita ao passar pela árvore, que parecia ser uma risada de bruxa. E ela disse já ter ouvido isso em casa quando estava sozinha. Eu achei bem legal que algo sobrenatural estivesse se manifestando para uma amiga, mas, ao mesmo tempo, eu ficava com a pulga atrás da orelha, já que eu nunca ouvia a tal risada em alguns momentos, enquanto ela dizia ter acabado de ouvir. Mas eu não ouvia de jeito nenhum. Então, eu comecei a desacreditar um pouco, e quando chegaram as férias, eu já nem lembrava mais da risada. Em um dia, naquelas férias, essa amiga veio até a minha casa para brincarmos juntos. Começamos a brincar e nos divertir, até que ela interrompeu a brincadeira, fez uma cara assustada e disse: "Eu ouvi a bruxa!" Eu fiquei um pouco chocada por conta do clima sinistro que ela criou do nada, mas eu confesso que não me deixei levar muito por ela naquele momento, já que eu nunca tinha ouvido a risada da bruxa. Até que algo que eu nunca esperei que fosse acontecer, aconteceu. Eu comecei a ouvir uma gargalhada feminina vinda de trás de mim, ao longe, bem longe.
Com certeza era uma risada de bruxa, mas não aquela risada clichê de bruxa, nem parecia uma risada ameaçadora. Era uma risada que transmitia aquela sensação de quando um adulto ri de uma criança, quando ela faz algo ingênuo, inocente demais. Mas, mesmo assim, tinha um aspecto de risada de bruxa. O som da risada se movia rapidamente pela minha casa. A risada estava longe, mas ao mesmo tempo parecia estar dentro da minha mente. Eu não me lembro como reagi naquela hora, mas eu me lembro de ter achado incrível e de ter me sentido notada por uma bruxa ou pelo espírito de uma. Quanto à árvore, eu não sei se tinha algo a ver com a bruxa. Eu não acho que tenha sido histeria, porque eu não estava tão concentrada com aquilo que ela estava dizendo, já que era normal ela dizer aquilo e eu não ouvir nada. O bode ficou em pé igual gente. Olá, me chamo Maria Fernanda e vou contar um relato que aconteceu com a minha mãe há alguns anos atrás. A minha mãe é sensitiva e de vez em quando ela vê um velho olhando para a gente. Eu não tenho medo, pelo contrário, eu acho fascinante. Minha mãe estava namorando um cara. Era madrugada, estávamos todos dormindo, eu no meu quarto e minha mãe e seu namorado no quarto dela, juntos. Por volta das 3 horas da madrugada, ele sentiu a minha mãe sair da cama. Achou normal, talvez ela quisesse ir ao banheiro e até aí tudo bem. Quando ele ouviu a minha mãe abrir a porta da frente, então ele levantou e foi até ela para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ele viu a minha mãe olhando para algo fixamente, sem falar nada, parada, como se estivesse hipnotizada. E quando ele chegou perto dela e olhou para o que ela estava vendo, ele tomou um susto enorme, que não conseguiu mais nem se mexer. Ele viu um bode preto, em pé, igual gente, olhando para minha mãe. Os dois se olhavam fixamente. Depois de uns minutos, minha mãe, ainda parecendo hipnotizada, fechou a porta, trancou e voltou para o quarto, deitou e dormiu. O namorado dela, cagado de medo, sem saber o que estava acontecendo, orou para Deus, pedindo que tudo aquilo tivesse sido um sonho, e voltou para o quarto. Ele viu a minha mãe dormindo, deitou na cama, orando ainda, e pegou no sono. No dia seguinte, ele contou isso para minha mãe, e ela disse não se lembrar de nada. Boa noite. Trago ao canal este sincero relato que, como muitos de vocês podem duvidar, um dia eu também duvidei, até ver o desespero da minha tia. Eu, quando adolescente, juntamente com a minha prima, outra fascinada por assuntos sobrenaturais, adorávamos, digamos que, caçar o sobrenatural. Filmávamos, invocávamos, tudo sem experiência. Certo dia, o pai dela, o meu tio, disse que nos levaria a um lugar assombrado da cidade, e minha tia foi junto. Passamos por uma estrada de terra com aquela caminhonete velha. Era realmente um lugar assustador, cheio de velas acesas ao lado de trabalhos de feitiçaria. Quando passamos em frente a uma capela, a minha tia entrou em choque. E o meu tio, querendo assustá-la, ficou parado e ela em desespero, até que fomos embora.
Eu não havia entendido o motivo do medo da minha tia. Então, ela me revelou que, quando era pequena, adorava pescar em um lago perto dessa capela, só que os donos das terras não queriam que ela fosse lá. A minha avó, na época, levou a minha tia a uma benzedeira, e esta benzedeira disse para minha tia não voltar lá, que os donos daquela terra haviam invocado os espíritos para que não deixassem ninguém entrar nas terras deles. A minha tia, teimosa, voltou às terras do homem e, quando passou pela capela, começou a ser atingida por pedras que saíam voando do meio do mato. Isso já faz tempo. A cidade era praticamente só fazendas e eram os espíritos. Eu afirmo que tudo é verdade. Já se passaram 2 décadas e quando eu vi o rosto de espanto dela naquela expedição realizada pelo meu tio, eu não tive dúvidas de que era tudo muito real. Eu tenho um casal de vizinhos japoneses nascidos no Japão, mas que vivem no Brasil desde criança. Eles têm uma lojinha de linhas e aviamentos e são pessoas muito simpáticas. Um dos filhos deste casal conseguiu visto e uma bolsa de estudos no Japão e ficou morando nos arredores de Tóquio há alguns anos. E um dia, ele, sabendo do meu interesse por assuntos de paranormalidade, o rapaz de 25 anos me contou um fato que ocorreu durante sua estadia no Japão. Ele morava com mais alguns colegas em um bairro um tanto retirado de Tóquio e dividia com os amigos pelo fato do aluguel ficar mais barato. Próximo ao prédio onde morava, existia uma antiga estação de trem desativada, e para chegar em casa era preciso andar algumas quadras a pé e passar pela estação de trem. Em uma noite, exatamente à meia-noite em ponto, ele ia passando pelo local quando sentiu um estranho calafrio. Ele disse ter visto junto à linha do trem o vulto de uma mulher, ajoelhada de cabeça baixa, os longos cabelos negros escondendo o rosto numa atitude de tristeza ou de oração. Em seguida, a visão se desvaneceu e ele compreendeu que aquilo não era coisa deste mundo. Ele saiu correndo com toda a velocidade que era capaz até chegar em casa. No outro dia, tendo comentado o fato com um casal de vizinhos idosos, eles contaram que, na época da Segunda Guerra Mundial, um casal de jovens namorados se despediu ali, naquela linha de trem, quando ele foi para a frente de batalha. A jovem ia todas as noites ao local rezar pela volta do seu amado o mais rápido possível, até que a tropa retornou, mas seu noivo não estava entre os soldados. Ele morreu em combate. Então, a moça, cega de dor, se jogou na frente do comboio e morreu na hora com o corpo todo despedaçado. Segundo testemunhas, até hoje ela costuma vagar pelo local, lamentando sua triste sorte e de seu amado. Em minhas andanças pelo Brasil afora, passei por inúmeras situações terríveis e assustadoras, como esta que vivenciei em uma certa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Em abril de 2002, estive em Minas Gerais a passeio, e ao passar de moto por uma estrada de terra isolada, vi uma coisa assustadora. A uns 50 metros de onde eu passava, à minha esquerda, avistei um casebre no alto de um pequeno morro e vi uma mulher estranha, com um vestido imundo e com marcas de sangue. Sua cabeça estava torta, pendendo para o lado, quase encostando em seu ombro. Ela estava parada bem à frente à sinistra tapera e carregava uma foice na mão. Eu notei que ela olhava de forma macabra, fixamente para mim. Tremendo, eu acelerei mais a moto e ainda vi pelo retrovisor aqueles olhos horríveis me acompanhando. Após alguns quilômetros, eu cheguei na cidadezinha e, depois de um tempo, contei aos meus familiares o ocorrido. Então, eu ouvi de um parente uma história estranha. Ele me contou que em um lugarejo próximo dali, no alto de uma colina,
Tinha uma casinha isolada e assombrada. Segundo ele, o povo contava que há muitos anos atrás morava ali uma pequena família, pai, mãe e uma única filha. Eram pessoas muito humildes e viviam isolados de tudo e de todos. Viviam da agricultura em paz, até que, do nada, a filha fez algo terrível. Matou com uma foice o pai que trabalhava distraído na plantação. Depois, toda coberta de sangue, foi até o casebre e matou sua mãe, enquanto a coitada estava cozinhando no fogão a lenha. Após isso, ela pegou uma corda e se enforcou em uma árvore que fica ao lado da sinistra casinha. Eu ouvi tudo com o sangue gelando e depois de uns dias eu fui embora. E ao passar próximo do casebre, eu olhei e vi na entrada da macabra casinha os espectros do pai e da mãe. E na árvore ao lado do casebre, eu vi, horrorizado, o corpo da filha com seu vestido ensanguentado e com a foice na mão. Acelerei a moto e sumi dali o mais rápido que eu pude. Nunca mais eu retornei àquele local amaldiçoado. Nas férias, eu sempre vou para a fazenda do namorado da minha tia lá em Minas Gerais. Eu esqueci o nome da cidade agora. Ele, a minha tia e os meus primos moram lá. A família dele tem aquela fazenda desde o final do século XIX. No verão passado, eu tinha ido para lá como de costume. Só que dessa vez, o meu espírito curioso e aventureiro de adolescente não se contentou em ficar somente na piscina e andar a cavalo. Eu queria sair e explorar a fazenda inteira. Depois de um tempo enchendo meu primo Alex com isso, ele finalmente concordou em ir junto comigo, já que além de eu não querer ir sozinha, não conhecia tão bem a região quanto ele. Nós saímos de manhã, um pouco depois do café, e fomos dar umas voltas. Quando estávamos um pouco longe da casa da fazenda, ele falou: "Já que você quer explorar, eu vou te levar para a antiga casa principal da fazenda." Quando ele falou aquilo, eu já sentia que eu ia encontrar muito mais do que eu queria lá. A casa antiga da fazenda ficava bem longe da outra e nós levamos um bom tempo para chegar até lá. E quando chegamos lá, eu vi que a casa era bem velha. Ela não era tão grande, mas também não era pequena. A porta estava destrancada, estava simplesmente encostada. Não era exatamente aquilo que eu tinha em mente quando eu falei que eu queria explorar a fazenda. Estava mais interessada em um rio, alguma cachoeira, alguma montanha com uma vista bonita ou até alguma caverna. Mas era aquilo que eu tinha no momento, então, paciência. Nós entramos na casa e a primeira coisa que eu notei é que as paredes estavam completamente arranhadas, com umas manchas amarronzadas que pareciam sangue. Mas poderia ser tinta velha também, apesar dos formatos delas serem bem estranhos. O meu primo falou que fazia tempo que ele não ia lá, mas que a última vez que ele foi, as paredes não estavam daquele jeito, não. Nós estávamos na sala principal, sendo que, para a esquerda, tinha uma passagem que levava para a sala de jantar e para a direita tinha um corredor que levava para os quartos. Da sala de jantar, dava para ir para a cozinha e de lá para fora da casa de novo pela porta dos fundos. Nós pegamos o corredor da direita para olhar os quartos. Haviam 4 quartos e um banheiro no total. O primeiro quarto estava normal, nada demais, só poeira. O segundo e o terceiro a mesma coisa, e então fomos ver o último quarto,
o maior de todos. Quando entramos, eu senti uma brisa fria e um pouco de frio, mesmo a casa estando bem quente e abafada. Nesse quarto tinha uns armários e nós fomos ver o que tinha dentro deles. Abrimos a porta e nada. Então, eu ouvi o som de passos vindo do corredor. Eu agarrei o braço do meu primo e olhei para a porta. Os passos chegaram perto e pararam na frente da porta, mas não apareceu ninguém. Então, eu olhei assustada para ele e saí correndo e ele veio logo atrás. Enquanto eu corria pela casa para sair dela, eu não vi ninguém lá dentro, só vi as nossas pegadas na poeira e de mais ninguém, apesar de ter ouvido os passos. Lá fora, na luz do sol, ficamos mais calmos. Eu olhei para ele e ia perguntar o que seria que tinha acontecido quando ele começou a gritar do nada. A única coisa que ele falava era: "Tá doendo!" Eu olhei o braço dele e começou a aparecer um monte de marcas vermelhas e brotoejas. O pescoço dele começou a ficar todo vermelho também. Eu decidi que era melhor levar ele correndo para a casa da fazenda para a mãe dele ver o que era. E antes de sair correndo com ele, eu dei uma última olhada para a velha casa e vi uma fumaça meio cinza na porta da entrada, em forma de uma pessoa. Depois disso, eu agarrei a mão do meu primo e saí correndo dali o mais rápido possível. Quando nós chegamos em casa, a mãe dele viu como ele estava e ficou muito assustada. Ela o levou ao hospital e deram alguns remédios para ele tomar. O estranho é que no dia seguinte ele já estava bom de novo, nem parecia que tinha tido alguma coisa. Ele me disse que aquela era a primeira vez que ele tinha entrado nos quartos da antiga fazenda e que era a primeira vez que ele havia tido uma reação alérgica lá, mesmo já tendo ido na casa. Durante o jantar, nós falamos o que tinha acontecido no dia anterior e falamos dos passos que ouvimos. O namorado da minha tia ficou preocupado, achando que podia ter alguém morando lá escondido, já que isso não era incomum acontecer por lá. Ele resolveu ir investigar a casa no dia seguinte. Como não tinha muita coisa para fazer, o Alex e eu fomos juntos com ele. Quando chegamos lá, nós entramos na casa e, para nossa surpresa, as paredes não tinham arranhões nenhum e nenhuma mancha de tinta ou sangue ou o que quer que fosse aquilo. Mas eu e o Alex não saímos da sala. Foi o máximo que nós entramos. O namorado da minha tia procurou a casa inteira e não achou ninguém e nem sinal de que alguém, além do Alex e de mim, teriam estado lá dentro. Nós fomos embora de lá e não voltamos mais. Mas eu não vou esquecer tão cedo daquela fumaça cinza que tinha na porta e nem a alergia relâmpago do Alex, que veio do nada e foi embora como se ele nunca tivesse pegado coisa alguma. Isso serviu de lição para mim, mostrando que visitar lugares desconhecidos e principalmente antigos pode ser muito perigoso, além de ter surpresas desagradáveis e surreais. Boa noite. A casa da minha bisavó. Eu tenho hoje 27 anos e acontecimentos como este me perseguem pela vida toda. Fui criada com minha avó e minha mãe numa casinha simples, ao lado do que foi uma grande mansão no passado.
era a casa da minha bisavó, a quem todos, incluindo os netos, a chamavam de Mãe Lídia. O que já ouvi falar sobre ela me leva a pensar que era uma mulher de personalidade muito forte, que chegou até a enfrentar o marido com lenha do fogão. Era uma italiana forte, que falava alto, muito bondosa com os pobres, mas também muito severa e brava. Cheguei a ver, quando pequena, várias vezes os olhos delas me seguindo, durante a sala. Tem uma pintura dela e do meu bisavô no quadro. Mas o impressionante mesmo é que às vezes eu acordava de noite e via uma figura feminina passar pelos pés da minha cama, em direção ao telefone que ficava a uns 2 metros à minha direita. E assim que ela chegava, ela desaparecia. Uma vez, minha avó acordou de noite com barulhos de gente lavando a escada de tal casa. E a escada era perto da janela do quarto, onde nós dormíamos. Esse dia eu não cheguei a acordar, pois minha avó não gostava nem um pouco de nos assustar. Mas no outro dia, fiquei sabendo, ouvindo ela contando, para minha mãe na cozinha. Ouviu jogarem baldes de água na escada e passarem a vassoura. Como minha avó achou que talvez fossem maconheiros que estavam durante a casa, levantou-se e foi verificar. Mas assim que minha avó abriu a porta, o barulho parou e a escadaria estava seca. Por muitas dessas, eu sempre soube que tinha alguém ou algo por perto. Algumas pessoas disseram que minha bisavó era má, mas é uma contradição, já que ela brigava com meu bisavô, que era contra a distribuição de comida que ela fazia para os pobres nos domingos. Bom, em uma visita de minhas tias à casa de minha avó, meus primos chegaram. Vieram as 2 irmãs de minha mãe, cada uma com seus filhos. Eu tinha uns 10 anos. A gente passava o dia todo brincando no casarão abandonado. Eu, minha irmã mais nova, minhas primas Juliana e Luciana e meus primos André e Anderson. Esse último foi o responsável pelo que aconteceu naquele dia. Começamos a brincar de tentar acertar com goiabinhas que apanhávamos nas árvores ou pegávamos no chão a caixa d'água vazia, que ficava em cima do casarão. Não me lembro como começamos a falar sobre a Mãe Lídia, mas o Anderson ficou falando mal dela o tempo todo, que ela tinha sido uma pessoa megera, chata e coisas assim. Nessa hora, ele conseguiu acertar a goiaba dentro da caixa d'água vazia. Ouvimos o barulho e até batemos palmas para ele, porque era muito difícil. Mas assim que ele virou as costas para a caixa d'água, a goiabinha fez o mesmo caminho de volta e bateu nas costas dele. Foi o suficiente para a gente sair de lá correndo e o assunto quase virou um mito. Depois de muitos anos, eu me casei com um amigo do meu primo. E um dia contei a ele o que já tinha presenciado naquela casa. E mencionei esse fato. Meu marido me olhou assustado e disse que quando era menino, ouviu mesmo essa história do meu primo, mas nunca levou a sério, pensando que fosse algum tipo de brincadeira. Mas me vendo falar sobre o que aconteceu tantos anos depois, ele ficou sério e assustado. Até hoje, minha avó mora na casa ao lado desse casarão abandonado. Ela me conta que às vezes sente pessoas perto dela, mas nunca disse ser minha bisavó. Mas eu sei que aquela casa é mal assombrada. A casa na curva perigosa. No verão de 1994, o meu noivo, nosso filho de 5 meses e eu, nos mudamos para uma velha casa em uma cidadezinha não muito longe de São Paulo. Um pouco mais de 1 hora de viagem. A nossa casa ficava bem do lado de uma curva muito perigosa de uma estrada local. A única coisa que me deixava inquieta é que a parte do quintal da casa não ficava a mais de 1 metro da estrada, onde os carros passavam uma velocidade alta, uma velocidade muito alta para aquela curva. Mas mesmo isso não nos desanimou.
Nós estávamos super felizes com a casa, já que era a nossa primeira casa. Tudo correu sem problemas, até que nos acomodamos nela. Instintivamente, eu sabia desde o começo que tinha algo de estranho com a casa. Eu já tive essa impressão antes, em outras ocasiões, outros lugares, e elas nunca estiveram erradas. Pouco tempo depois que nos mudamos, começamos a ter problema com nosso filho. Ele simplesmente não ficava sozinho no quarto dele. Nós nunca tivemos esse problema antes. Sempre que eu colocava ele no berço, ele chorava e só parava quando nós o pegávamos. Em qualquer outro canto da casa, ele ficava sozinho, sem nenhum problema, menos no quarto dele. Ele berrava tanto que parecia que ia explodir. Eu também tinha meus problemas com alguns cômodos. Eu nunca entrava na garagem ou no quarto de empregada. Eu não tenho uma explicação para isso, mas só de passar na frente do quarto de empregada ou da garagem, os pelos da minha nuca arrepiavam todos e um frio subia a minha espinha. Um tempo depois do nosso casamento, que tinha sido em julho, eu estava na sala com meu filho e a minha cunhada. Era dia ainda e estava muito claro, mas nós vimos algumas sombras se movendo na parede da sala. Na hora, eu liguei para uma amiga minha para ela ver o que estava acontecendo. E assim que ela chegou, entrou em casa, sentiu alguma coisa estranha. Ela também chegou a ver algumas coisas estranhas. Sombras pela sala, a sensação de estar sendo observada, barulhos no andar de cima da casa, quando não tinha ninguém lá em cima, e portas se fechando sozinhas. Nós contamos essas coisas para o meu marido, e ele apenas falou que nós estávamos imaginando tudo isso. Lá pelo Natal, ele mudou de ideia. Nós colocamos uma dessas luzinhas musicais na árvore de Natal, e toda noite eu tirava elas da tomada antes de dormir. Numa noite, ele acordou com a musiquinha tocando e as luzes piscando, iluminando de leve o corredor do lado de fora do quarto. Ele me acordou e falou que eu tinha esquecido de desligar as luzes. Então eu falei para ele, eu desliguei, você estava lá e viu eu tirando elas da tomada. Ele sentou na cama e me olhou com uma cara de confuso. Ele levantou e foi na ponta dos pés até o lado de fora do quarto e desceu a escada. Não achou ninguém mais na casa. Então ele voltou e estava com um rosto pálido e não falava uma só palavra. Eu perguntei o que era e ele simplesmente falou para eu voltar a dormir. No final de semana, depois disso, o nosso filho foi para a casa das avós dele. Na primeira noite sem ele, quando nós estávamos nos arrumando para dormir, nós ouvimos o som de um bebê chorando. Como nosso filho não estava em casa, simplesmente ignoramos. Só que o choro começou a ficar cada vez mais alto. Nós ficamos preocupados e fomos até o jardim de casa, pensando que alguém poderia estar precisando de ajuda. Só que lá fora, nós não ouvimos nada. Quando entramos de novo, ouvimos o choro. Nós entramos e saímos da casa algumas vezes, e era sempre a mesma coisa. Do lado de fora, nada. Do lado de dentro, o som de um bebê chorando. Então meu marido parou no pé da escada e viu que o choro estava vindo do andar de cima. Para ser exato, de um quartinho que nós usávamos para guardar tranqueiras. Não preciso nem dizer que isso me deixou completamente apavorado. Eu acabei convencendo ele a mudar o nosso quarto e o quarto do nosso filho para o andar de baixo da casa. Só que depois disso, as coisas realmente começaram a acontecer. Algumas coisas sumiam e não reapareciam depois de alguns dias. Não era incomum eu trancar a porta do quarto da empregada, para deixar ela fechada, e colocar cadeiras em algumas outras para deixar elas abertas. Eu odiava ter que subir as escadas para fazer alguma coisa lá em cima, ainda mais sozinha. Eu sempre sentia que meu coração estava sendo apertado. Isso sem falar na garagem. Parecia que tinha algo sempre me espreitando lá dentro.
pronto para atacar. Por algum motivo, o único cômodo que eu me sentia bem segura era o banheiro. Eu odiava ficar naquela casa sozinha, mas não importava muito para eles, eu estava sozinho não. Nada nunca nos machucou, mas tomamos muitos sustos que parecia que nosso coração ia parar de bater. Mais tarde, eu descobri que a casa já tinha tido muitos inquilinos, mas nenhum ficava muito tempo, nunca mais do que alguns meses. Nós fomos os primeiros em muitos anos a ficar mais de um ano naquela casa. O dono da casa morava quase do lado, e a nossa casa estava na família dele há anos. Ele nunca falou nada sobre a história da casa, ou ele não sabia ou não acreditava. Um amigo da família dele descobriu que nós estávamos na casa e contou para uma amiga minha que era para nós mudarmos o mais rápido possível, porque aquela casa não era um lugar seguro para se estar. Ele conhecia uma das famílias que tinha morado lá. Ele falou que temia pela nossa segurança, porque sabia de algumas manifestações violentas que já tinham acontecido lá dentro. Ele falou que era incrível que ainda estávamos lá depois de tanto tempo, que ainda não tínhamos saído por conta própria. A família que ele conhecia ficou lá somente um mês. Quando eles estavam lá, objetos pesados eram jogados contra eles. As portas se fechavam na cara deles e acordavam de manhã com alguns hematomas pelo corpo. Acordavam de noite com a cama chacoalhando violentamente. Coisas desse tipo. Depois de ouvir isso, eu falei para o meu marido: amor, a gente vai embora. Nós nos mudamos na semana seguinte. Como a casa foi construída bem na frente de uma curva, será que os espíritos de vítimas de acidentes que ocorreram ali acabaram indo para casa? Todos nós por aqui achamos que sim. O que seriam esses misteriosos avistamentos de casas, pessoas e até de veículos, aviões e embarcações de épocas distantes e que, da mesma forma sobrenatural que surgem, desaparecem sem deixar rastros? Essas visões seriam provocadas por portais interdimensionais que se abrem esporadicamente em nosso mundo, pegando de surpresa até as pessoas mais experientes? O relato a seguir é sobre um desses estranhos acontecimentos. Eu moro em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. Na década de 80, era muito comum aqui na nossa região as pessoas criarem passarinhos e até mesmo caçarem pássaros e outros animais nas matas da região. Naquela época, não existia essa consciência ambiental como temos hoje. Praticamente não se falava na proteção das matas, dos animais e dos pássaros. Aliás, não existia sequer fiscalização como o IBAMA faz hoje, pelo menos não aqui no sul do estado. Bem, o fato é que meu pai criava pássaros da raça curió. Como bom mineiro, ele gostava de curió, canário e trinca-ferro. E não somente ele, mas meus tios, parentes e vizinhos. Aliás, isso é comum nas cidades do interior. O meu pai gostava de organizar caçadas tanto de curió como de alguns pequenos animais como o tatu. Meus primos, que na época eram adultos, viviam caçando tatu. Bem, um dia meu pai combinou com meu primo chamado Roberto de irem caçar num local chamado Matão. O local era conhecido por todos da nossa vizinhança, distante cerca de pouco mais de 1 hora de caminhada da minha casa. Era uma pequena mata no meio de umas colinas utilizadas como pasto para o gado. Era comum o povo ir lá para caçar. Na véspera do dia combinado, o Roberto chegou lá em casa e disse que não poderia ir porque tinha que ver um serviço. O meu pai, então, decidiu ir sozinho, já que conhecia bem o lugar. Na madrugada seguinte, preparou suas coisas, pegou a gaiola de caça e saiu com o dia amanhecendo. Pouco depois das 7 da manhã, fomos surpreendidos com meu pai retornando sem ter caçado nada. Segundo meu pai,
Ao chegar no matão, ele deparou-se com uma casa na entrada da mata. Tinha uma horta de alfaces plantadas ao redor da casa. A horta tinha alfaces enormes e rodeava toda a casa. Era uma casa de pau a pique, cobertas por sapê, e lá dentro vinha o barulho de muitas crianças brincando e fazendo muita algazarra. O meu pai disse que quando chegou perto, ele olhou, pensou em chamar os moradores, mas como o barulho era grande, achou que não devia ser ouvido. Também não viu nenhum animal como cão, cavalo ou gado tão comuns na região. Viu apenas a casa com as crianças brincando dentro e a horta de alface ao redor da casa. O meu pai achou que o dono da fazenda havia contratado algum colono para tomar conta do local, em virtude de muita gente estar caçando por ali, e achou melhor retornar para casa sem caçar nada. Tudo isso seria muito normal se na tarde do mesmo dia o Roberto não aparecesse lá em casa para saber da caçada. O meu pai contou ao meu primo sobre a casa, o barulho das crianças e a horta de alfaces. O meu primo não acreditou, porque ele esteve no local 2 dias antes e não havia nada ali. Conversando sobre isso, eles chegaram à conclusão de que seria possível até construir uma pequena casa de sapé em 2 dias, mas a horta de alfaces não. Decidiram então que iriam lá no dia seguinte para tirar a dúvida. Se houvesse algum colono da fazenda morando lá, eles pediriam permissão para entrar. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, o meu pai saiu, passou na casa do meu tio, pegou o meu primo e foram para o matão. Tenta imaginar a surpresa do meu pai ao chegar 24 horas depois no mesmo lugar e não encontrar nada, absolutamente nada mesmo. O pasto estava lá, a mata estava lá, mas não tinha nenhuma casa, nem barulho de crianças, tampouco horta de alfaces. O meu pai voltou dali mesmo, não caçou naquele local durante uns 5 anos. O meu pai era católico nominal, mas tinha fé em Deus. Constantemente rezava e acendia velas para as almas, uma mania de mineiro. Segundo ele, o fato seria uma proteção que as almas lhe teriam dado. Na sua interpretação pessoal, ele concluiu que talvez algo de errado poderia acontecer na mata naquele dia, como uma picada de cobra, por exemplo. Não importa o que fosse, o fato é que meu pai ficou longe de lá por um bom tempo. Agora, como aquela casa surgiu do nada e depois desapareceu do mesmo modo, é um mistério completo. E aquelas vozes que vinham de dentro da casa, de quem seriam? Seria alguma visita de outra dimensão com algum objetivo específico? Boa noite. Fantasma na estrada. Este relato aconteceu comigo no segundo semestre de 2012. Eu morava em Brasília a trabalho e estava saindo de férias para a minha cidade natal, Rio de Janeiro. Era uma quinta-feira e me planejei pegar a estrada logo na sexta de manhã. Estava ansioso e tive dificuldade para pegar no sono. Por volta de 1h da manhã, percebi que não dormiria mais. Resolvi pegar a estrada naquele momento. Como trabalho visitando clientes, em algumas ocasiões, à noite por causa dos plantões, estou acostumado a pegar a estrada altas horas e madrugada adentro. Então não tive nenhum tipo de receio. Até porque eu conhecia bem o caminho da BR-040 e por volta das 3 horas da madrugada já havia passado da divisa entre Goiás e Minas Gerais. A estrada estava vazia, eu estava em clima de férias, estava correndo bastante. Ao longo da minha vida nas estradas, criei o hábito de, enquanto dirigia à noite, ligar a luz alta a cada 10 segundos, para ver o que há pela frente, sem correr o risco de ofuscar outro motorista que porventura venha na contramão. Depois de passar pela cidade de Paracatu, havia uma placa refletiva, amarela, bem alta, que é de praxe nesse tipo de rodovia, e serve para informar aonde darão as próximas saídas que virão pela frente. Ao jogar a luz alta para essa placa, eu vi um homem de chapéu, caminhando na direção da placa. Mas como não estava com a atenção voltada para ele, e sim para a placa,
A única coisa que pude notar foi que ele usava chapéu. Fiquei curioso e tornei a jogar a luz alta, e tive tempo de ver parte da imagem do homem se desfazendo, no ar, como fumaça. Assustado com a situação inusitada e por reflexo, me benzi e toquei no crucifixo de madeira que tem pendurado no retrovisor interno do carro. Quando encostei no crucifixo, senti descer pela minha mão como um calafrio que me percorreu o corpo inteiro e deixou as minhas solas dos pés formigando. Imediatamente o carro ficou gelado, de uma forma tão brusca que fica difícil explicar de forma científica. Deste momento em diante, o aquecedor do carro e seus ventiladores ficaram ligados no máximo. Esse é um detalhe importante na história. Nesse momento, me lembrei das histórias de assombração que eu cresci ouvindo da minha mãe, que cresceu em fazenda no interior de Minas. Em todas essas histórias de fantasmas que pegam carona, a história sempre termina mal quando o motorista olha para o banco de carona. A estrada não tinha nenhum tipo de iluminação, que não fosse a do meu carro e dos que vinham na contramão, e esses eram raros, não havia nada ao meu redor que não fosse matos e fazendas. Ao passar por Paracatu, sofri uma tentativa de assalto quando parei procurando por um banheiro. Apesar da sensação de liberdade e tranquilidade, viajar sozinho de madrugada é um tanto quanto perigoso. Dessa forma, passou 1 milhão de coisas pela minha cabeça, mas tomei a decisão de manter a calma e simplesmente não olhar para o banco do carona, mas de forma alguma não parar o carro. Depois de tocar o crucifixo e sentir o carro esfriar, comecei a rezar um Pai Nosso em voz alta, com as mãos fixas no volante. Conforme eu rezava, o calafrio aumentava. Assim, na 5ª estrofe, eu senti o calafrio insuportável e parei de rezar. Seja lá o que for que está aqui comigo, não gostou da oração. A última coisa que eu quero numa estrada deserta é uma entidade hostil com a minha atitude de rezar. Pensei isso e, decidido a não olhar no retrovisor, virei o retrovisor interno que usava, pouco devido à velocidade, somado ao fato da estrada estar deserta. Virei para o teto do carro para não ser surpreendido por uma visão do banco de trás. O carro estava muito frio, mesmo com o aquecedor ligado no máximo. A posição das saídas de ar estava arrumada de forma a fazer o ar correr pelos meus braços e terminar no meu peito, porque eu achava cômodo e refrescante com o calor do cerrado. O calor do ar quente nos dedos da minha mão incomodava muito, mas o resto do corpo eu sentia tanto frio que era inviável reduzir a potência do aquecedor. Eu não parei de dirigir e nem olhei para o banco do carona, enquanto o sol não nasceu. A partir daí, e antes do sol nascer, fora o frio, aconteceram 4 situações que eu gostaria de destacar. Primeiro, ao trocar de marcha, acabei relaxando e deixando a mão descansar sobre o câmbio. Eu senti minha mão, que estava quente, esfriar só no dorso. A impressão é que a entidade havia colocado a mão sobre a minha. Minha única reação foi soltar o câmbio e voltar com ela para o volante. Em outro momento, levei a mão direita ao pescoço para coçar e senti os pelos do meu braço se mexerem em um trecho pequeno, com a direção definida, como se alguém tivesse passado o dedo no meu braço e deslocado os pelos. Novamente, voltei com a mão para o volante e tentei não pensar nisso. Pouco antes das 5 horas da manhã, fui acometido por um surto de coragem e, por curiosidade, resolvi olhar, tocar o banco do carona. E não havia nada lá, mas eu não senti o vento do aquecedor batendo no meu braço, como se algo estivesse na frente. Outro detalhe é que o banco estava fresco e não estava nem quente nem frio. Meu carro tinha bancos de couro e a saída de ar do banco do carona ficaram direcionados para o centro do banco. Por volta das 5h15 da manhã, o calafrio passou e o carro ficou abafado muito rápido. Eu me sentia menos angustiado e resolvi ligar o ar-condicionado, mas uma vez ainda não tinha coragem de olhar para o banco do carona. Depois disso, o dia amanheceu muito rápido, cerca de 20 minutos. Encontrei uma parada que parecia amigável. Encostei para respirar um pouco de ar.
Depois de comer algo e revisar mentalmente tudo o que havia passado, resolvi voltar ao carro e testar tudo, para entender o que de fato havia acontecido e o que poderia ter causado tal situação. Com o aquecedor ligado da mesma forma e com o carro parado, constatei o seguinte: não havia nenhuma posição nem fluxo de ar que pudesse direcionar o ar, nem frio nem quente para o dorso da minha mão, enquanto ela estava sobre o câmbio. A temperatura com o carro fechado e o aquecedor no máximo era insuportável, tanto que eu acabei queimando os dedos que ficaram praticamente em cima da saída de ar. Repetindo o ato de coçar o pescoço, não encontrei posição em que o fluxo do ar fizesse os pelos do meu braço se mexerem. Quem sabe, daquela forma, eu tentei por 10 minutos. Toquei o banco da mesma forma que havia feito de madrugada. O banco estava quente no local e o ar do aquecedor chegava com força no meu braço. Eu suava em bicas. O carro estava muito quente. Não havia mudança climática durante a madrugada que justificasse tamanho frio, ainda mais de forma tão brusca. O céu estava limpo, tanto que de noite, quando de manhã, o sol havia acabado de nascer. A primeira vez que tive coragem de olhar para o banco do carona foi quando eu saí na parada, já depois de tomar café. Eu estava fora do carro. O resto da viagem foi tranquila, graças a Deus. Eu voltei a passar por aquele trecho em outras 2 ocasiões, ambas durante o dia, voltando de férias, e na minha mudança definitiva, e não tive mais nenhuma experiência semelhante. Bom, esse foi o meu relato. Obrigado por contar. Se alguém já passou por alguma coisa nessas estradas, deixe nos comentários. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. A face por trás do lençol. Olá, me chamo Antônio, moro em uma cidade no interior do Ceará. Venho aqui relatar um pequeno acontecimento que me ocorreu quando eu era criança. Hoje tenho 19 anos de idade, mas na época tinha mais ou menos uns 8 a 9 anos. Eu vivia brigando com meus irmãos mais novos. Nossas brigas iam desde xingamentos até sairmos aos tapas. Essas brigas geralmente não eram tão pesadas, até porque nossa mãe sempre separava. Mas um dia brigamos muito feio. Foi diferente de qualquer outra discussão que já havíamos tido. Nessa briga, a gente se xingou feio e nos agredimos de uma forma como nunca antes. Nós dois ficamos com ódio extremo um do outro. Naquela noite, eu vivenciei uma coisa sinistra. Eu dormi em uma rede, assim como meu irmão, e do nada acordei e vi por trás do lençol uma face terrível. Me lembro que era uma cabeça grande, um rosto cheio de pelos. Dava para ver pelos grandes e bagunçados, que fugiam para a lateral do rosto e para cima da cabeça. Tinha olhos vermelhos e estava a poucos centímetros de mim. Me olhava enquanto mantinha sua respiração forte e quente. Só lembro que naquela noite eu pedi em pensamento que Deus me protegesse daquilo. Fiquei com os olhos fechados e segundos depois eu abri e aquela coisa já não estava mais ali. Fiquei apenas imaginando o que seria aquilo. Minutos depois do ocorrido, eu voltei a dormir. No dia seguinte, contei o que tinha visto para minha mãe, e para minha surpresa, meu irmão também tinha visto a mesma face, mas minha irmã, que dormia no mesmo quarto que a gente, não viu nada. Barulhos na cozinha. Olá, este relato aconteceu no dia 23 de junho do ano de 2005. Minha filha havia nascido e estava com 13 dias de nascida. Eu moro na cidade de Maracas, no interior do estado da Bahia, em um bairro chamado Irmã Dulce. Eu estava em casa sozinha com minha bebê, e onde eu morava não tinha energia elétrica. Então eu fui até a casa de minha mãe, pedi a ela que me deixasse dormir lá. Minha mãe logo me respondeu dizendo: "Minha filha, você tem sua casa e tem que aprender a dormir sozinha na sua casa." Eu não queria dormir lá, estava com mau pressentimento, mas voltei para casa e passei o resto do dia contrariada. Eu não queria ficar lá, mas fiquei. Achei que minha mãe estava certa. Eu já era adulta e tinha que ficar na minha casa. Pensei que era coisa de minha cabeça. A noite chegou, acendi as velas pela casa. Minha casa só tinha uma porta, e se alguém entrasse, tinha que passar pela porta do meu quarto. Eu estava acordada. Dei uma mamar à minha bebê e logo ela dormiu.
Eu estava muito chateada com minha mãe e comecei a xingá-la. Nesse momento se aproximava da meia-noite e eu ainda estava acordada. De repente, começou o meu terror. As colheres começaram a se mexer, fazendo um barulho terrível. Eu tinha muitos talheres e eles se balançavam. Ali estava começando o meu tormento, pois eu estava sozinho em casa. Eu não estava ficando doida. Para piorar, os pratos começaram a bater uns nos outros. Era muito barulho. Eu comecei a entrar em desespero. Mas para onde eu iria? Comecei a orar e andar pela cozinha. Aquilo estava ali, mas não queria me matar, pois se quisesse já teria feito. Nesse momento o filtro começou a encher um copo de água. E algo bebeu a água. Eu estava apavorada, já não aguentava mais. Continuei a orar sem parar, e por um milagre, aquilo que estava em minha casa não foi ao meu quarto. Meu quarto era ao lado da cozinha. Eu estava atormentada com aqueles barulhos. Eu não via nada, até que tudo ficou escuro e eu desmaiei. Quando acordei, já era de manhã. Eu saí de casa e passei um bom tempo sem entrar na minha casa, até que meu irmão veio de Salvador e foi morar comigo. Então nunca mais ouvi mais nada. Não sei o que estava ali, mas me causou um tormento e um trauma para a vida toda. Obrigado por contar meu relato. Uma boa noite. Barulhos inexplicáveis. No verão de 1992, eu tinha cerca de 10 anos de idade e morava na cidade de Curitiba, e foi lá que tudo aconteceu. Minha casa era bem ampla, tinha cerca de 1.200 metros e ficava dentro de um condomínio famoso da região. Como a maioria das casas de condomínio, as propriedades eram divididas por lotes e eram cerca de 300 metros distantes uma das outras. Na minha casa não havia portão, possuía uma área externa livre e enorme, toda gramada, onde, na parte da frente da casa, que dava para a rua, se localizava a garagem e um grande jardim, e na parte de trás, que era a maior parte, onde se localizava a piscina, a churrasqueira e uma área de lazer. Essa parte de trás era a parte preferida da família, e dava de frente para um lindo lago do condomínio. Uma noite muito calorosa, meus pais resolveram ir até o supermercado comprar algumas coisas. Meu irmão, que na época tinha 7 anos, e eu resolvemos não ir, pois estávamos cansados por termos brincado o dia inteiro. A casa, como já citei no início, era muito grande, possuía vários cômodos. Por estar uma noite muito quente, minha mãe havia deixado praticamente todas as portas e janelas das casas abertas. O condomínio era muito seguro, seguranças rondavam pela área o tempo todo, e a casa possuía um sistema de segurança. Portanto, não nos preocupávamos em relação à segurança. Pois bem, é aí que começa a minha história de terror. Estávamos assistindo TV, meu irmão e eu, quando começamos a escutar estranhos barulhos em volta da casa. Uma brisa gelada entrava pelas portas e janelas e tomava conta de tudo. A princípio, imaginamos que o tempo estivesse mudando e não demos muita importância para isso. Passado algum tempo, percebemos que os barulhos persistiam e começaram a aumentar. Foi quando olhei pela janela e vi uma névoa muito esbranquiçada cobrir a lua minguante e as estrelas que iluminavam aquela noite. E foi a partir desse momento que posso garantir que passei pelos piores momentos e tive as piores sensações de toda a minha vida. Fui ao encontro do meu irmão para ficarmos juntos, pois já começamos a sentir uma sensação de medo e calafrios por todo o corpo. Nesse momento, as portas e janelas da casa batiam a todo momento, pela forte ventania, e os barulhos se tornavam cada vez mais arrepiantes. Ouvíamos barulhos na piscina como se estivesse mergulhando na água. Ao redor da casa, ouvimos barulhos de pegadas de maior e menor intensidade pela grama. Folhas secas das árvores caíam pelo chão e eram pisadas por não se saber o que. Nesse momento, em que já estava chorando de medo, peguei meu irmão no colo e subi pelas escadas, correndo desesperado até o escritório dos meus pais, deixando a casa com as portas e janelas completamente abertas. Esse escritório ficava numa parte escondida da casa, dentro de uma porta de um armário do corredor, que ia para os outros quartos. Lá estavam os pertences e objetos mais importantes da família, como documentos do meu pai e joias da minha mãe. Ao entrar no escritório, fechei a porta e nos trancamos, dentro de uma pequena sala que havia lá dentro. Sentamos no chão e nos abraçamos, quase que desmaiando de medo. A partir daí começamos a rezar em voz alta.
Sentíamos que os passos se aproximavam pelo corredor próximo do escritório. O barulho na piscina ainda persistia. Então tomei coragem e olhei pela janela, mas não consegui ver nada, pois a névoa branca tomava conta ao redor da casa. No momento em que estávamos rezando e pedindo para que Deus nos tirasse daquela situação horrível, foi que percebemos que uma forte ventania tomou conta das portas e janelas, entrando pela casa. Nesse momento, as luzes, os eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos se ligaram ao mesmo tempo. Nesse instante, o sistema de segurança da casa foi acionado, chegando o aviso na central de segurança. A viatura foi encaminhada até a casa. Até o momento em que a viatura chegou em minha casa, esses estranhos fenômenos continuaram, e nós, dentro do escritório, ouvimos uma correria pelos corredores da casa, misturada com os barulhos dos aparelhos eletrônicos, gritos e risadas assustadoras. Teve um instante em que ouvimos o barulho da maçaneta se mexendo, como se quisessem abrir a porta. Abracei forte meu irmão e começamos a rezar novamente. Estávamos perto de um colapso nervoso. Pedimos a Deus de todas as maneiras para que Ele nos protegesse. Nisso, ouvimos o barulho da sirene da viatura chegando. Foi quando, repentinamente, os barulhos foram diminuindo até sumirem. Foi quando olhei pela janela e vi que aquela névoa branca que envolvia minha casa sumiu. Em poucos minutos, os vigias entraram na casa e revistaram todos os cômodos, sendo que não encontraram nenhum vestígio de nada. A casa estava como havíamos deixado, com as portas e janelas abertas. Somente a TV que meu irmão e eu estávamos assistindo estava ligada. Uma única coisa que eles observaram de diferente foi que havia pequenas pegadas que deixaram um rastro de água, que vinha desde o lago, passava pela piscina e pelo jardim, entrava pela sala, subia as escadas, entrava pelos corredores e terminava na porta do armário que estava no escritório. A maçaneta da porta do escritório encontrava-se completamente molhada e havia uma poça de água bem embaixo dela. Passados poucos minutos, meus pais chegaram e ficaram desesperados ao ver a viatura em frente à nossa casa. Minha mãe começou a gritar nossa procura. Foi quando então meu irmão e eu saímos do escritório desesperados, chorando de medo do que havíamos passado. Depois que tudo se acalmou, contamos a história para a mamãe. A princípio, meus pais ficaram meio duvidosos do que havia acontecido. Mas depois que meu pai teve uma conversa com os vigias do condomínio, eles disseram que após uma grande descarga elétrica que nunca haviam visto antes, o sistema de segurança da casa sem explicações caiu. E ao chegar em casa, misteriosamente o sistema voltou, não achando nenhum motivo que possa ter ocasionado isso, sendo que a única coisa que observaram foi as pegadas molhadas como nós já havíamos lhe contado. Meus pais acreditaram plenamente no que lhes contamos e ficaram realmente assustados. Depois desse dia, nunca mais ficamos sozinhos em casa e nunca mais também percebemos qualquer acontecimento não explicável na casa. Depois de alguns anos, meu pai veio trabalhar em São Paulo e vendemos a casa e nos mudamos para cá. E desde então, graças a Deus, nunca mais presenciamos algo dessa natureza. Mas fico imaginando até hoje o que teria sido aqueles fenômenos que aconteceram conosco na nossa antiga casa. O bicho do espelho. Me chamo Cristiane, tenho 39 anos e quando eu tinha 5 anos, eu morava em uma casa pequena com meus pais e meu irmão de 3 anos. Nessa época, eu me lembro até hoje, tinha uma brincadeira que era para fazer na frente do espelho e dizer: bicho papão não me pega. Então eu fui para frente do espelho e comecei a repetir várias vezes a mesma coisa. Não me lembro a quantidade de vezes que chamei. Só sei que quando eu olhei para o espelho, eu vi um bicho, parecia um lobo. Ele estava na mata e me olhando com muita raiva. A partir daquele dia, toda vez que eu ia olhar no espelho, eu via aquele bicho com cara de cachorro. Ele ficava em pé, parecendo uma pessoa. Me lembro até hoje que começava a rezar sempre que via aquele bicho. Não sei o que era aquilo, e nem o que ele queria comigo. Acredito que aquilo apareceu por ter desafiado no espelho. Eu acredito no sobrenatural e nos mistérios que ele esconde. Uma boa noite a todos. Fala aí pessoal, boa noite. Então, vídeo curto aqui, uma história que fiquei sabendo, a gente estava passeando aqui em Minas, né? E tem uma estradinha aqui, eu tô na casa dos meus sogros, no sítio aqui.
E eles contam que lá pelas décadas de 80 por aí, teve um rapaz que pegou a mulher dele com outro na cama. Aí pegou, matou ele e tal, e jogou a mão dele no mato. Eles falam que é por aqui, que foi nesse local aqui, ó, nessa curva. Eu vou mostrar pra vocês, tem até uma cruz ali, onde que foi feita a homenagem e tal. Um lugarzinho bem estranho, tá vendo? À noite, são 6 horas da tarde. Vim aqui pegar uns milhos ali. Essa história é antiga, já fiquei sabendo delas há muito tempo. Vou mostrar pra vocês aqui o local. Aí eles fizeram uma capelinha. Pelo que eu fiquei sabendo é isso. Eles pegaram e tal. Aí o marido pegou com o outro na cama, cortou e jogou a mão por aqui. Ou foi nessa vala por aí. E contam, né, que depois, principalmente em época de quaresma, que começou hoje, tá começando hoje, né, amanhã, não sei. Você consegue ver essa mãozinha por aqui. Ela aparece pendurada nesses galhos e tal, geralmente à noite. Aqui, ó, pra ver que o negócio não é coisa, cruz aqui, ó. Tá vendo? Tem uma coisa aqui de homenagem. Ó. Ó, isso, ainda passa um passo para fazer barulho à noite, tô sozinho aqui. Aí, o pessoal passa aqui à noite, vindo da noite, vindo da rua, né? O pessoal que mora na roça. E costumam ver. O vulto dele é muito pouco de ver, vê mais a mão. Nessas árvores aqui, ó. Pendurado ali com uma corda, uma mãozinha. Ou mais para frente, varia muito. O local que vem ele, parado, sem a mão também, é ali na frente. Eu vou mostrar pra vocês ali, que eu também já tô indo embora. Eu vou ficar aqui sozinho. Tá chovendo aqui, ó, uma sal danada, o carro tá tudo cheio de lama. Vou mostrar pra vocês. Ali na frente, tá vendo? Ali tem coisa que vira. Olha que é um barreiro danado aqui. Aqui, ó, o pessoal vem vindo aqui e ele fica parado nessa esquina aqui, ó. Aí quando ele fica parado com uma mão, sem uma mão, né? E quando a pessoa passa, ele grita um grito fino, que ele fala, cadê minha mão? Um negócio assim, bem fininho. E some depois. Geralmente está bem nublado quando isso acontece. Então ele pega e some. Mas é isso aí. História pequena, simples aí. O pessoal tudo aqui conta. Várias pessoas já viram. Vou mostrar para vocês o lugarzinho lá de novo que está enterrado, ó. Imagina, passando aqui à noite, bem à noite, cheio de árvore aí, ó. Floresta meio que nativa. Aí. Ah, um lugarzinho sinistro desse, tudo escuro, você vê um negócio desse. Não é mole não. Aí, ó. Deixa eu ver, até eu acho que tinha até uma data ali, deixa eu ver se tem uma data na câmera. Não tem não. Vou filmar melhor pra vocês. Às vezes alguns incentivos aí consegue ver alguma coisa. Tem não, tá vendo? Simbora, pessoal. Ficar aqui sozinho à noite não. É isso aí então, latinha curta aí, pessoal que conta aqui. Valeu, moçada, tamo junto, abraço. Em 2007, com apenas 33 anos, eu ainda me recuperava do luto do falecimento da minha primeira esposa.
Havia ficado viúvo há menos de 1 ano e havia desfeito de tudo que tinha, praticamente de tudo que me prendia aquele passado tão recente. Resolvi alugar um kitnet aos fundos de uma garagem. O local para mim era perfeito na ocasião. Tinha somente um colchão no chão e um fogão. Não precisava mais de nada naquele momento. Estava afastado de tudo e de todos, dos familiares, amigos e de qualquer tipo de entidade religiosa. Ninguém sabia meu novo endereço. Religiosos me procuravam com frequência, pois antes do falecimento da minha esposa, eu era muito religioso. Dava aulas dominicais para jovens e também havia feito seminário por 2 anos, mas minha fé havia acabado. Minha vida estava resumida somente de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Não tenho o costume de dormir de barriga para cima. Para mim, essa posição é muito desconfortável e não consigo nem mesmo cochilar. Então, posso dizer que isso é praticamente impossível de acontecer. Com o passar do tempo, resolvi voltar a estudar. Comecei os estudos em uma faculdade, o que foi muito bom para mim. Novos amigos, novos assuntos, novos ares. Digo até hoje que foi a faculdade que salvou minha vida, pois com a depressão passava coisas horríveis em minha cabeça. Eu chegava muito tarde em casa, cansado, tomava um banho e ia direto para o colchão. Dormia logo de imediato, sem demora. A vida estava se encaixando novamente, as cores estavam voltando. Começava a me sentir bem novamente. Um novo amor estava acontecendo, que é a minha atual esposa no momento. Aconteceu que numa noite, já tarde da madrugada, senti como se alguém pegasse lentamente meus braços, colocando-os de forma cruzada sobre o meu peito. Ainda embriagado pelo sono, demorei a reagir. Foi quando acordei assustado, com a barriga para cima e com os braços cruzados sobre o peito. Não há outra explicação. Meu corpo foi preparado sutilmente para aquela posição. Imediatamente senti um forte peso sobre o meu peito e uma forte pressão sobre a minha barriga, como se alguém tivesse ajoelhado sobre a minha barriga e me esmagando o peito. Arregalei os olhos. Lembro-me de um rosto feminino, mas sem semblante e em forma de sombra, face a face comigo. A única coisa consistente naquela figura eram os olhos grandes e alongados, mas vazios, muito difícil de se explicar. Era uma coisa horrível. Fazia muita força para me libertar, mas aquilo era mais forte do que eu, e pelo esmagamento na região torácica me faltava oxigênio, o que já estava me deixando fraco a ponto de desmaiar, ou até mesmo de morrer, sei lá. Tentei fazer uma oração, mas nada vinha à minha cabeça. Me deu um verdadeiro apagão no meio daquele sufoco. Não vinha nada na cabeça, uma verdadeira paralisia ou congelamento mental. Foi quando comecei a gritar somente o nome de Jesus. Chamei por ele umas 5 vezes, era meu último recurso antes do iminente apagão. De alguma forma aquela coisa foi arrancada de cima de mim e lançada com violência contra a parede oposta daquele quarto. Senti o colchão se recompor do peso que estava sobre ele, e em seguida, ainda abatido, levantei-me com dificuldades, sem fôlego, pernas trêmulas e coração acelerado. Apoiei-me com minha mão esquerda sobre a parede, a uns 10 centímetros de distância do interruptor que acendia a luz do quarto. Sou míope e, envolto da escuridão do quarto, vi aquela coisa trevosa, agachada no canto do quarto, como se quisesse investir contra mim novamente. A coisa era tão real que eu via seus movimentos, como se fosse um animal acuado prestes a avançar. Alcancei o interruptor e antes que eu acendesse a luz do quarto, aquela coisa horrenda, num rápido movimento, atravessou a parede e desapareceu, como se fosse uma gigantesca ratazana entrando em seu refúgio. Naquela noite, vi como se fosse um divisor de águas na minha vida. Vi que estava vivendo afastado de Deus e quando eu estava me aproximando dele novamente, alguma coisa ou algo ficou irritado. É claro, não dormi mais, refleti a noite toda sobre o acontecido e providenciei de me mudar o mais breve possível. Havia esquecido desse relato. Foi nesse ano de 2017, quando assisti uma reportagem a respeito do fenômeno da paralisia do sono, que me veio a lembrança daquele dia. E essa reportagem citaram essa tal entidade de pisadeira, como uma figura folclórica, onde fui pesquisar a fundo a respeito e achei bastante familiar e verdadeiro. Tenho a certeza absoluta, esse fenômeno
chamado de paralisia do sono, não existe, ou pelo menos não aconteceu comigo, pois vi e senti que aquilo era físico, racional e agressivo, e não era do bem. Gostaria muito de ouvir outros relatos a respeito dessa entidade, e até mesmo trocar ideias e experiências com pessoas que passaram pela mesma situação. Hoje tenho uma vida muito feliz, muito bem casado, amo minha esposa e com certeza muito melhor do que eu era antes. Estou mais forte e hoje aquela coisa não pode mais comigo. Olá, amigos do canal. Eu me chamo Cristina e venho através desse relato contar uma história que não aconteceu comigo, mas com a minha mãe. Ela já é falecida há 5 anos, mas sempre teve muitas experiências sobrenaturais. Muitas, as quais qualquer dia eu volto para contar novamente. Tínhamos uma vizinha que tinha uma empregada que chamarei de Maria, que era muito simpática e gostava muito de conversar com a minha mãe. Ela era muito querida por muitas pessoas do prédio onde eu morava, pois ela era muito simpática e gentil com todos. Essa moça conheceu um rapaz e começaram a namorar, mas ela acabou engravidando contra a vontade dele. Então, ele deixou bem claro que não queria criança e pediu que ela abortasse, e ela assim o fez. Infelizmente, por causa desse aborto, que na verdade foi em uma clínica clandestina, ela veio a falecer devido a complicações no procedimento. Ela era de uma família pobre e esta não tinha como enterrá-la e nem onde velar o seu corpo. Já o tal namorado desapareceu do mapa. A sua patroa acabou pedindo ajuda das pessoas que moravam naquele prédio para que contribuíssem com alguma quantia para fazer o seu enterro e assim dar um descanso para aquela pobre alma. O velório acabou sendo no salão de festas do prédio onde eu morava e, embora muitas pessoas não sendo a favor, o meu pai, que era o síndico do condomínio na época, não conseguiu dizer um não e o velório ocorreu normalmente com algumas presenças. Depois teve o enterro e assim os dias foram se passando. Em um dia qualquer da semana, após o almoço, a minha mãe resolveu descansar ao seu quarto. O meu pai estava trabalhando e eu estava fazendo tarefas da escola na sala de jantar. Eu estava muito concentrada nas tarefas quando, de repente, a minha mãe apareceu na porta da sala bem assustada e me assustando também. Foi quando eu a perguntei: "Mãe, está tudo bem? O que foi que aconteceu?" Ela, chorosa e assustada, me contou uma coisa muito assustadora. "Filha, eu estava quase dormindo quando senti alguém entrar no quarto, mas o impressionante é que eu não escutei a porta abrir e nem fechar, mas eu senti que alguém se deitou ao meu lado. Eu não tive reação de perguntar quem era, porque eu não sei se querendo que realmente fosse você, eu pensei que fosse você tentando de mansinho deitar ao meu lado sem me acordar. Mas aí eu senti os cabelos debruçarem sobre os meus ombros, descendo de mansinho até o meu pescoço. Naquela hora o meu sangue gelou, pois eu senti que aquilo não era desse mundo. Eu fechei os meus olhos e comecei a orar com muita fé para que aquilo fosse embora, mas aí, naquele momento, me veio a Maria na cabeça. Aí eu comecei a orar com mais fé, pedindo a Deus que ela fosse embora dali e que fosse para um bom lugar. Na mesma hora eu senti os cabelos saírem de cima do meu pescoço e o ser se levantar da cama lentamente. Na mesma hora eu me levantei, nem olhei para trás, saí do quarto praticamente de olhos fechados. Eu só queria sair dali de qualquer maneira, nem queria saber se aquele ser ainda estava naquele quarto. Eu percebi que a minha mãe estava pálida, trêmula e chorava um pouco.
Eu tentei tranquilizá-la dando um copo com água e tentando disfarçar aquela terrível experiência. Mas eu também estava apavorada, pois tinha acabado de acontecer. E se aquele ser resolvesse se materializar ali, perante os nossos olhos? Não seria nada agradável. Foi algo terrível e assustador. Ficamos as duas sentadas na sala de jantar, uma olhando para a cara da outra, tentando esquecer o que tinha acabado de acontecer. O tempo passou e eu preferi não tocar mais no assunto, mas eu fiquei pensando: será que essa foi a forma que a falecida encontrou de agradecer aos meus pais pelo que eles fizeram por ela, contribuindo com uma certa quantia para que seu corpo fosse enterrado e permitindo que o mesmo fosse velado ali, na sala de festas do condomínio? Ou seria apenas uma alma penada querendo assustar a minha mãe? Obrigada pelo espaço e boa noite. Olá, o meu nome é Natália. Eu tenho 30 anos e moro numa cidadezinha no sul de Minas Gerais. O fato que aconteceu comigo foi em 2017, eu não me lembro exatamente o mês. Moro nos fundos da casa da minha sogra. A minha sogra não mora na minha cidade, então ela alugava a casa da frente para um depósito de utensílios plásticos. O inquilino entregou a casa e o meu marido resolveu fazer uma obra para alugar para uma família. Já que a casa era velha, ele não ia conseguir alugar sem melhorias. Já faziam 4 anos que estávamos juntos e até então eu nunca tinha entrado naquela casa, mesmo morando nos fundos dela. O meu marido queria que passássemos a morar nela, já que era grande e a nossa só tinha um quarto. Então, ele me chamou um dia por volta das 20 horas para entrar lá e ver como estava o andamento da obra. Sempre fui muito sensível a coisas paranormais. Desde criança eu via muitas coisas e quando eu entrei na sala daquela casa, eu senti algo ruim. A sala dava para um corredor e assim que olhei para esse corredor, eu vi uma sombra passar. O meu marido estava atrás de mim, mas não viu. Então, ele seguiu o corredor para me mostrar a cozinha, que ficava no final. E quando me deparei na porta do primeiro quarto do corredor, eu senti um frio muito grande vindo dele. Um frio que não existia no resto da casa. Eu saí de lá rapidamente e falei para o meu marido que eu jamais iria morar naquela casa. Ele até ficou bravo comigo, pois achou que eu queria uma casa maior. Naquela noite, por volta de umas 23 horas, o patrão do meu marido ligou para ele. Ele era motorista de uma seguradora e recebeu um chamado para fazer um serviço numa cidade vizinha. Eu fiquei em casa com a minha filha, que na época ainda era bebezinha. Estava assistindo TV quando ouvi um barulho vindo do fogão, da cozinha. Como a minha casa só tinha 2 cômodos, o fogão ficava ao lado da porta do meu quarto. Eu me levantei e fui ver o que era. Achei que era um rato. Abri o forno, arrastei o fogão, mas não havia nada lá. Eu deixava a luz da cozinha acesa e voltei para o quarto. E quando eu deitei, ouvi o barulho novamente. E, de novo, não havia nada lá. Ouvi o barulho mais umas 2 vezes, mas não me levantei para ver o que era. Desliguei a TV, virei para o canto da cama e fui dormir. A minha cama ficava encostada na parede, e nessa parede tem uma janela que dá para a varanda da minha casa. Quando eu me virei, eu ouvi uma voz feminina debaixo da janela que deu uma risada e falou assim: "Ah, é assim? Então tá." Na hora eu gelei, mas me levantei para ver o que era. Eu acendi a luz da varanda e abri a janela, mas não havia nada lá. O meu cachorro estava dormindo e o meu gato estava deitado na porta da cozinha.
Levantei e fui até a cozinha para abrir a porta da varanda, mas, para minha surpresa, a minha chave não estava onde eu tinha guardado. Sempre tranco a porta e deixo a chave em cima do micro-ondas, mas a minha chave não estava lá. Eu lembro de ter trancado a porta assim que meu marido saiu. Comecei a procurar a chave, olhei até no meio da roupa que eu estava usando naquele dia, mas não achei nada. Eu comecei a ouvir uns barulhos na varanda e vi quando meu cachorro acordou. Eu fiquei olhando do vitrô da porta, mas conseguia ver o espaço todo. Eu sabia que o barulho não era da rua, pois a minha casa ficava nos fundos, ficava a uns 100 metros da rua. Na casa ao lado não havia morador, e do outro lado era uma casa de placas de carro que não funcionava à noite. Fui para o meu quarto e deitei na cama, e quando ouvi o meu marido chegando, uns 10 minutos depois, eu me levantei correndo e fui ao encontro dele na cozinha. Falei para ele que havia escutado barulhos na varanda, mas tinha perdido a chave. Foi quando ele se virou para mim, apontando para o micro-ondas e disse: "Essa chave?" Na hora, eu senti até o último fio de cabelo arrepiar. Eu havia olhado lá antes e a chave não estava lá. Eu tinha certeza absoluta. Quando fiquei mais calma, dei por mim que algo não queria que eu saísse da casa. Talvez Deus me livrou de alguma coisa que podia estar espreitando lá fora. Uns dias depois, fui almoçar na casa da avó do meu marido e o avô dele me perguntou se eu ia mudar para a casa da frente. Falei para ele que não, que havia sentido uma coisa muito ruim lá. Foi quando ele me disse: "A minha irmã morava lá há muitos anos. Ela tinha câncer de estômago e sofreu muito lá. Ela era acamada e dormia no quarto que ficava na frente do corredor. Ficou lá até morrer. Era justamente o quarto que eu sentia aquele frio sem explicação. Eu tenho certeza que o espírito dela ainda está lá. Nunca mais eu entrei naquela casa. Hoje, a casa está alugada, mas uma senhora solteira. Ela fez uma festa de aniversário e nos convidou. O meu marido foi, mas eu não quis entrar lá. E espero nunca precisar. Mesmo reformada, a casa é sinistra e eu sinto uma presença lá. E enquanto eu viver lá, sempre vou sentir. Boa noite e obrigada por me deixar compartilhar a minha história, pois o meu marido até hoje não acredita em mim. Mas eu sei o que eu vi naquela noite."